Boa noite. Só tem meninas por enquanto, né? Hoje nós vamos dar início a uma nova matéria. Nós vamos estudar sobre unção. Eu gosto muito daquela passagem na Bíblia que fala que a unção, ela despedaça todo jugo. Então, nós vamos entender, nós vamos descobrir, o Senhor vai nos revelar que unção é essa, que jugo é esse, qual que é a nossa posição, o que nós temos que fazer para que esse jugo seja quebrado. E eu vou falar, é tão simples, é tão fácil, a gente que complica, mas é muito simples, tá? Então, eu vou orar para a gente iniciar, né, essa matéria. Pai, nós te rendemos graça nesse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas em teu nome, Pai. Hoje o seu povo se reúne, Pai, para aprender mais de ti, Pai, para estar na tua presença, para ter mais intimidade contigo, Pai, para desfrutar, Pai, da tua unção. Eu peço que o Senhor derrame mais unção sobre nós, Pai. Que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, Pai. Que os nossos corações estejam dispostos e disponíveis, Pai, a aprender mais de ti. Que nós venhamos a desfrutar, Pai, desta unção. Que o seu mover, Pai, nos conduza aqui nessa reunião, Pai. Que nós sejamos um canal, Pai. Que nós sejamos um canal que vamos nos encher, Pai, aqui, aprendendo de ti para transbordar em outras vidas, Pai. Porque nós vamos cumprir o que está escrito em Atos 1:8. Nós vamos pregar o evangelho a todas as nações. Nós vamos pregar o evangelho a todas as pessoas. Nós vamos apresentar, Pai, o teu Filho amado, Jesus Cristo, para as pessoas, Pai. E nesse momento nós nos rendemos a ti. Nós nos dobramos diante de ti e nos colocamos à tua disposição, à disposição da tua unção, para que ela quebre e despedace tudo que não for do Senhor que estiver em nossas vidas, em nossos corações. Que o Senhor venha trazer luz e clareza para nós nesse momento, para que nós venhamos, Pai, a cada dia estar mais próximas de Ti e mais igual a Ti, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus. É o que nós pedimos, é o que nós declaramos sobre as nossas vidas nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vamos falar sobre um salmo. Quando nós falamos de unção, nós entendemos que, na perspectiva bíblica, é um assunto crucial. Por que é? Porque vamos dizer, a doutrina bíblica, tudo que é falado na Bíblia, que é ensinado na Bíblia, aponta para Jesus. Tanto no Antigo Testamento, né, que aponta que ele viria, que ele seria o Salvador, que ele iria cumprir as profecias, tudo aponta para ele. E quando nós entramos no Antigo Testamento, ele era o Messias, o que viria. E Messias significa ungido. Ungido, unção. Para ser ungido com unção, né? Já no Novo Testamento, Jesus ele foi chamado de o Cristo, que tem o mesmo significado, o ungido do Pai, o que recebeu a unção do Pai. E toda a mensagem do Novo Testamento, toda a palavra de Deus do Novo Testamento, ela está centralizada em Jesus, no que tem a unção. Então, não tem como a gente... Gente, eu estou suando muito, vou tirar o óculos. Não tem como a gente estudar a palavra sem estudar sobre unção, sem aprender sobre a unção. Porque a palavra é Jesus. Jesus, ele é a unção. Ele não é unção, ele era ungido. Ele carregava aqui na terra, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, mas na frente nós vamos ver, ele carregava a unção. Então, a Bíblia toda fala dele, o ungido, o Filho de Deus. Então, nós vamos entender também que a unção de Jesus, ela veio do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou Jesus para ele cumprir a obra
do seu ministério, o que ele tinha para cumprir. Eu penso assim, gente, você vir saber que você vai morrer por um povo que não te aceitou, né? Porque a grande maioria lá não aceitou Jesus, por um povo que errou porque quis errar. E ele veio mesmo assim por amor para salvar esse povo. Tinha que ter algo muito especial, um poder sobre ele, para que ele conseguisse fazer isso. E esse poder era a unção, que veio do Espírito Santo. Nós vamos entender que mais para frente essa questão de poder, unção, nós vamos ver que é tudo a mesma coisa. Aí no dia de Pentecostes, que nós vamos estudar mais sobre o dia de Pentecostes, quando a gente for estudar a matéria de Atos. Mas eu creio que todos aqui já sabem do que se trata o dia de Pentecostes, que é o dia que o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre os discípulos, revestindo eles com poder prometido por Jesus Cristo. E esse poder, como está lá em Atos 8, eu vou até ler, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o que aconteceu aqui no dia de Pentecostes? O Espírito Santo veio, foi derramado sobre os discípulos, para quê? Para que eles fossem testemunhas do que Jesus fazia, testemunhas de Jesus em toda a terra, porque aqui fala Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu creio que os confins da terra inclui Patinga aí, né, onde eu moro, inclui a cidade de todo mundo, né? Moro longe, lá onde a Edira mora, inclui todo mundo. Então, esse poder, ele nos foi dado para sermos testemunhas de Jesus. Tá? Aí, a gente vai ver um pouquinho que a definição de unção na Bíblia, ela vem assim, como se fosse untar uma panela, passar alguma coisa. Então, o que acontece? No Antigo Testamento, essa unção era ela associada ao óleo. A gente vê lá em Salmos 92:10, fala assim, ó, porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramarás sobre mim o óleo fresco. Gente, é engraçado essa questão do boi selvagem aqui, mas aí eu estava pensando assim, gente, o Espírito Santo me trouxe a revelação. Quem doma um boi selvagem? Quem vai enfiar na frente de um boi selvagem? Quem é o louco? Ninguém. Então, se você recebe poder aqui, ó, como do boi selvagem, ninguém pode te parar. Ninguém vai enfiar na sua frente se você estiver exalando o poder de Deus. O poder que é a unção do Espírito Santo estiver sobre você, não tem como. A gente só precisa ter a ciência, a revelação e andar nessa autoridade. Eu vou contar para vocês um negócio que aconteceu sexta-feira. Eu fui na feira aqui no meu bairro, estava lá sentada lá, que a gente sempre vai lá comer pastel, essas coisas de feira. Começou uma briga. Duas meninas adolescentes brigando. Só que aí juntou aquele monte de adolescente gritando e filmando, e aí uns aproveitam e jogam uma coisa e joga outra. E eu fiquei sentada vendo. Porque a minha ficha custou a cair, tá? Eu fiquei sentada vendo por causa disso. Estou vendo, gente, que é isso? Esses meninos estão brigando, aí, tentando descobrir por que as meninas estavam brigando. E a briga foi para um lado, depois a briga foi para o outro lado. Na hora que eu vi, tinham jogado uma menina no chão e estava agredindo ela muito. Eu dei uma ordem. Eu falei, Satanás, para agora. Não aceito briga aqui em nome de Jesus. Cessa agora. Vai embora, Satanás. Gente, na hora, a briga parou, saiu uma pessoa carregando a menina que estava assim, com a blusa rasgada, segurando a blusa assim, que estava tudo de fora. Acabou a briga. Foi todo mundo embora.
não deu 30 segundos da ordem que eu dei. E ela durou mais porque eu custei entender quem estava ali, quem era eu ali naquele negócio. Foram embora, acabou a briga. Eu tinha uns vizinhos aqui do lado, por causa depois da minha, eles brigavam quase todo dia, gente. Vinha polícia, vinha SAMU, era uma confusão. O filho queria matar a mãe. Um dia eu dei um grito aqui, mandei Satanás embora e parar de brigar, que ele estava me incomodando, eu não queria ser incomodada. Nunca mais teve briga lá. Nem falar alto mais eles falam. Se eles tentam se matar, é no silêncio. Eu não fico nem sabendo. É tipo assim, fecha a boca, não sei, acabou. Aí, o que acontece? É a gente entender, é isso, sabe? A gente tem a unção, a gente tem o poder, é só a gente usar, a gente tem que ter ciência do que a gente tem. É a gente sabendo que a gente tem, a gente usa. Claro que com a direção do Espírito Santo, né, gente? Aí, no Velho Testamento, a unção era simbolizada pelo óleo, o óleo do Espírito Santo. A gente já sabe hoje que o óleo significa, né? Significa não, representa, né? A unção do Espírito Santo. Tem um versículo em Lu. Ah, não, deixa eu ler aqui. 2 Coríntios 1, 21 e 22 para nós. Mas aquele que nos confia. Agora eu preciso pôr o óculos, gente. Meu Deus. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Esse versículo aqui, ó, ok, ó, já fala. Quem nos ungiu foi Deus. Nós temos o Espírito Santo em nosso coração. Então, nós temos a unção. A unção é poder do Espírito Santo. Aí, em Atos 10, 38, as palavras ungiu, Espírito Santo e poder, elas são sinônimas. E em Lucas 4, 18 e 19, que eu vou ler para nós, já trata assim que Jesus ele foi ungido para algo. Olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui deixa claro, nesse ponto, que Jesus foi ungido para tal coisa, para isso aqui, né? Para evangelizar os pobres, proclamar o evangelho. Então, ele tinha todo o poder, mas ele ainda recebeu essa unção específica para essas coisas. Peraí, deixa eu ver aqui. Olha, a unção, ela é um elemento divino. Ela tem como objetivo separar a pessoa para uma determinada missão. A unção transmite a habilidade divina para o cumprimento da missão confiada. A unção, ela é mencionada na Bíblia como o próprio Espírito Santo de Deus, o poder de Deus ou a mão do Senhor. Isso também quer dizer que é a unção do Espírito Santo. Essas três palavras, Espírito de Deus, poder de Deus e a mão do Senhor. Eu vou ler Ezequiel 3,14 para a gente. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito mais forte sobre mim. Então, o Senhor, a unção vinha sobre as pessoas no Antigo Testamento,
para elas cumprirem determinada coisa. Com a gente, também acontece isso hoje. É um pouco diferente? É, porque nós temos a unção presente em nossa vida, a unção, o Espírito Santo mora em nós, né? Naquela época, não. Nós vamos aprender mais para frente, não vou ficar pulando, não, tá? Eu tenho mania de ir dando spoiler. Aí, nós vamos entender um pouquinho para que serve a unção. O Kenneth Reagan, ele fala assim, é a unção de Deus que capacita uma pessoa a ocupar um cargo para o qual Deus o chamou. Então, gente, pensa, vamos supor que o Senhor me ungiu para pastora. Eu tenho a unção de pastora na minha vida, que nós vamos entender também que para exercer os chamados dos 5 dons ministeriais, você tem que ter a unção. Então, se eu tenho a unção para ser pastora, gente, provavelmente, para eu exercer lá o evangelismo, eu vou precisar de algo a mais, de uma unção a mais, além, eu vou me encher mais do Espírito Santo para conseguir fazer aquilo. Porque a unção está sobre mim, é a unção de pastora. Então, pastora, eu vou fazer como ninguém. Pastora, eu vou conseguir fazer, né, do jeito que o Senhor mandar. Por quê? Porque o Espírito Santo me ungiu para aquilo ali. Eu estou com aquela unção. Por isso que a gente vê muito essa questão de pastores fracassados, ministérios fracassados e tal, problemas, porque a pessoa quer fazer uma coisa por cargo. A pessoa quer fazer alguma coisa, o pai passou para o filho passou para o avô, o filho passou para o neto, eu já estou voltando no negócio. E não é assim que funciona. Existe uma unção, existe um chamado. E para cumprir esse chamado, existe uma unção específica para aquilo, sabe? Eu estava vendo um depoimento sobre o Kenneth Reagan, foi ontem que eu vi. A unção, gente, ela realmente despedaça todo o jugo. O Kenneth Reagan estava ministrando numa igreja, eu não me lembro em que parte dos Estados Unidos, não, tá? Só sei que ele estava na igreja. E aí, ele estava lá, o Kenneth Reagan tinha uma unção de cura muito grande. Até porque ele foi curado, ele tinha diagnóstico de morte, né? A família dele estava esperando o dia dele morrer. E ele não morreu. Não naquela época. Ele cresceu, ficou adulto, casou, teve ministério, montou a escola Rema, fez tudo para depois ele ficar com Jesus. Aí tinha uma moça lá, a moça estava lá na igreja. Tinha 3 anos que ela era casada. E ela não tinha conseguido consumar o casamento ainda. Pensa que marido, como é que eu falo? Paciente, né? Esperando, ela não conseguia. Aí, o Kenneth Reagan se aproximou dela, sem ela falar nada. Na hora que ele aproximou dela, ela começou a chorar. Ela foi chorando. Ele tirou ela do povo, da multidão ali que estava, e foi com ela para um lugar reservado, né? Assim, distante, para ninguém ouvir. E virou para ela e falou assim: o que a sua mãe fez não está quebrado agora, está cancelado, alguma coisa, eu não me lembro a palavra que ele usou. Está cancelado, acabou na sua vida. O trauma que a traição que ela fez com seu pai não pode mais prevalecer na sua vida. Acabou agora. Gente, a moça não falou nada com ele, ele nunca tinha visto. E ele viu. O que aconteceu? Essa menina, ela era criança, ela chegou em casa e viu a mãe traindo o pai, a mãe com outro homem na cama. Então, a ação da mãe causou um trauma nela, ela não conseguia se relacionar com o marido porque ela via essa cena toda vez. Eu sei que acabou a história, a mulher teve um filho e colocou o nome de Kenneth Reagan. E a mulher ainda teve, né, homenageou ele. Então, assim, a unção é isso. Você nunca viu a pessoa, não sabe de nada, mas a unção vai espedaçar, vai quebrar aquilo que está ali.
Então, muitas vezes a gente vai aproximar de pessoas e coisas vão acontecer com as pessoas e você não vai entender nada. A reconhecer o Luiz Hermínio, aqui acredito que muita gente que deve conhecer, o Luiz Hermínio anda no supermercado, as pessoas caem, o demônio sai das pessoas, elas vão caindo para o chão. Ele falou com Deus que ia ter que parar de ir no supermercado, porque estava causando tumulto no supermercado quando ele ia. Os demônios saindo. E tem que ser assim, sabe? Onde a gente estiver, o que não for de Jesus tem que sair, né? Aí vamos dar sequência aqui, que eu estava falando para que serve a unção, né? Resumindo, que a unção, ela representa a presença do Espírito Santo capacitando alguém para alguma coisa, né? Às vezes vai ser para arrecadar recursos, para a obra, às vezes vai ser para ser financiador da obra, às vezes vai ser para ir fazer a obra no campo. Ô, gente, fala para mim, a pessoa largar a vida dela, no país dela, de total conforto, porque eu vou falar por nós brasileiros. Eu acho o Brasil maravilhoso, eu amo isso aqui. Nossa, gente, morar aqui no interior, então, vocês não têm noção do tanto que quem mora, não sei não, todo mundo que mora, né, lugar grande. Mas a Rê veio aqui, viu, a Elisa veio, viu, a Ediran veio, todo mundo conhece todo mundo fala todo mundo, aquela coisa aconchegante. Pensa, você largar isso e enfiar lá no meio de você aonde? No meio de pessoas. Ed Becker, isso. Eu vi ela falando no Decente, esse nome. Você ir enfiar lá não sei aonde, no meio do nada, com pessoas estranhas, uma comida estranha, um povo estranho, e você vai para lá e vai amar aquele povo, e vai cuidar, e vai enviar recursos, e vai cuidar deles, e vai construir com eles. Tem que ser só com uma unção. Humanamente falando, no esforço, você não consegue, você vai ficar doente, você vai ficar frustrado, porque aquilo não vai dar fruto. Eu lembro uma época que era moda ir fazer missões na África. Todo mundo ficava me zoando assim, você tem que ir para a África, tá todo mundo indo para a África. Eu falei assim, eu só vou aonde Jesus mandar, eu sempre tive isso na minha cabeça. Até porque eu gosto muito daqui, e eu não quero ficar saindo. Não é assim, não. Não vou largar minha terra fácil assim, não. Eu amo isso aqui, faz calor demais, mas tá bom, vou lá para a roça, fico lá no fresco. Gente, não é assim. Eu não vou por moda, porque tá todo mundo indo, todo mundo fazendo. Eu vou só se tiver a unção estiver comigo, me levando. É porque tem uma... Achei que era uma barata, gente. Porque tem uma frase, o Theo Martinello fala isso, para onde Deus aponta, ele paga a conta. Gente, espera um minutinho que é uma barata. Eu matei ela. Em cima da minha mesa, gente. Ai, socorro. Pronto, acabou. Então, é assim. Então, se a unção te mandou, você vai lá para a China. Pode ir que a conta vai ser paga. É só a gente ver o Reinhardt. A Renata que fala o nome dele mais certinho que eu. Gente, ele largou lá a Polônia, né? Polônia, Estados Unidos, a Europa toda, né? Junto com a América do Norte, com os Estados Unidos, e veio para o Brasil. E a conta está sendo paga. Quantos orfanatos, quantas crianças ele já não cuida? Sabe? Vai pagar. É porque é a unção. A unção, ela vai fazer tudo. Tá? Deixa eu passar, deixa eu ler aqui um versículo. Isaías 61, para nós. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, assim, gente, tem que ter unção. Como que você vai quebrantar
Como que você vai pôr em liberdade alguém? É o Espírito Santo que vai colocar, é a unção que vai colocar, né? Porque geralmente, às vezes, as pessoas não estão presas em cadeias físicas, né? Presídios. Não, elas estão presas em doenças, elas estão presas em crenças erradas, elas estão presas no passado, elas estão. Aí, as que estão presas no passado vão desenvolver depressão. É fato. Ficou preso no passado, no que eu vivi, no tal. Gente, vai vir depressão. O que a gente precisa é viver o hoje, declarando o amanhã. Viva hoje, faz hoje. Se consagra ao Senhor hoje, faz o que Ele tem para você hoje. Na hora que você for dormir, você já declara de amanhã e assim vai, né? Vamos falar um pouquinho de como que era a unção no Antigo Testamento, que aí eu vou encerrar para na próxima aula a gente falar do Novo Testamento, tá? Porque a unção no Antigo Testamento, ela era sobre algumas pessoas, ela era sobre os escolhidos. Porque as pessoas, elas ainda não eram salvas, não tinha tido ainda o plano da redenção. Né? Elas viviam no tempo da lei, elas que tinham que fazer alguma coisa. Ainda não tinha a unção do Espírito Santo não tinha vindo sobre todos aqui na Terra, não tinha sido derramada como Jesus fez, né? Então, o óleo, geralmente eles usavam o óleo mesmo para ungir, né? Eles consagravam o óleo. Aí era feito o seguinte: era um óleo, o óleo santo da unção, ele era feito de óleo de oliva real. Eu nem conheço. Se alguém aqui já viu, sabe do que eu não conheço. Azeite de oliva real, tá? Ele era usado para consagrar ou separar alguém para alguma coisa, para algum propósito santo, que era designado por Deus. Então, assim, era muito especial, não era qualquer um. Não era né, só aquele óleo específico, pessoas específicas, para coisas muito específicas. Então, o óleo, ele era entendido como santo, pois ele simbolizava o Espírito de Deus e era colocado sobre as pessoas, eles derramavam assim, ó, sobre as pessoas, e coisas que seriam separadas para o serviço de Deus. Especialmente no tabernáculo. Então, tudo que eles usavam lá na Antiga Aliança tinha que ser ungido com o óleo da oliva real. Tinha que ser ungido, tá? Só que só as pessoas específicas eram ungidas pelo Espírito de Deus para ocuparem esses ofícios e funções. O Espírito Santo vinha sobre essas pessoas a fim de capacitá-las e exercer suas tarefas. O Espírito Santo não morava nelas igual ele mora em nós. Ele vinha, ela fazia função, ele ia. Era assim. Então, ele ungiu os construtores do tabernáculo. Lá em Êxodo 31, fala que ele ungiu, foi ungido o construtor do tabernáculo. Ele ungiu os juízes eram ungidos com esse óleo específico. O rei era ungido para governar o povo. Lá em 1 Samuel 10:1 fala, tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança e o povo de Israel? Então, quer dizer, Saul foi ungido com o óleo santo lá. Os sacerdotes, eram ungidos para o serviço no templo e para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Eles representavam o povo lá na hora do sacrifício. Está lá em Êxodo 30:30. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrará para que me oficiem como sacerdotes.
ele ungia, eram ungidos também os profetas, para guiar o povo a respeito da vontade de Deus e falar ao povo em nome do Senhor. Olha só. Isso está em 2 Reis 3, 15 e 16. Fala assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este diz: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Então, nós vemos que, porque naquele tempo as pessoas não eram nascidas de novo, portanto, o Espírito Santo de Deus não podia habitar dentro delas, como acontece hoje. Ele apenas vinha sobre os ungidos, que eram os profetas, os sacerdotes, os reis, e algumas ocasiões específicas, quando a situação assim o requeria, e logo se retirava. As demais pessoas, os leigos ou filhos de Israel, não tinham a presença de Deus tangível na vida deles. Eles não tinham o Espírito de Deus nem sobre eles, nem dentro deles. Mas eles não deixavam de ser lá as pessoas amadas por Deus, né? Eles só não tinham. Deixa eu ler Zacarias 4, 6, que ele fala sobre algumas referências de unção no Antigo Testamento. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nesse texto que eu li, Zacarias, não se refere ao poder de Deus, mas à força humana. Que ele está dizendo, não é pela força de um exército, mas é pelo meu espírito que a batalha será ganha. Tá bom, Fátima. Obrigada, querida, por ter vindo. É pelo Espírito de Deus que vem a vitória, não pela mão humana. Isso está lá em Isaías 10, 27, que fala assim, ó. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o teu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isso aconteceu depois que o Espírito Santo foi derramado. O jugo da enfermidade, ou qualquer coisa que o diabo queira impor sobre nós, é destruído por causa da unção em nossas vidas. Então, não tem mais jugo que possa permanecer em nossas vidas se nós temos a unção do Espírito Santo, tá? Eu vou parar por aqui, mas eu vou deixar uma tarefa de casa. Sabe como é que você faz para se encher do Espírito Santo? Bastante. Vai para Efésios 5, medita em Efésios 5, do 18 em diante, alguma coisa assim. Mas lê lá o Efésios 5, vocês vão achar. Que ele fala. Porque se a gente estiver cheio do Espírito Santo, cheio da unção o tempo todo, não vai ter espaço para julgo nenhum. Não vai ter espaço para mais nada que não é do Senhor. É isso que o Senhor ministrou meu coração hoje. Dê espaço só para mim, que do resto eu vou cuidar. Eu vi um testemunho do Leroy Thompson, ele falando que ele só cuida das coisas de Deus. Ele só fica nas coisas de Deus. Aí, quando ele vê, as coisas deles estão todas prontas, todas feitas. Um dia o avião dele quebrou, era 400 e não sei quantos mil dólares para consertar. O filho dele falou assim, o avião quebrou, como que vai consertar? Ele disse assim, manda o avião para consertar. E foi cuidar das coisas de Deus. O avião foi consertado e foi pago. Sabe? Então é assim, se a gente se encher o tempo todo das coisas do Espírito, não vai ter tempo para as coisas da terra em nós, não vai ter espaço para problemas, para as coisas que são do mundo. E aí, nós vamos, cada dia mais, a unção vai elevando, gente, a unção sobe de nível, a unção transborda, a unção afeta as pessoas, ela não tem limite, não.
a gente tem que entender que é a unção que foi ressuscitou Jesus. Jesus estava lá no inferno, está lá na Bíblia, é só a gente ler. E pegou e tirou ele de lá. Ressuscitou ele. É essa a unção. Está em nós. É essa unção que nós desfrutamos. Então, é essa unção que a gente vai liberar sobre a vida das pessoas. Tá bom? Eu vou parar por aqui, porque já são 9h03, e semana que vem nós vamos falar da unção no Novo Testamento, que é agora a que a gente vive, né? A unção da nova aliança, que é bastante coisa. Até a gente chegar nas unções. Unção de cura, unção de libertação, unção para dons especiais, unção coletiva e assim vai, tá? Passo a palavra para vocês. Eu vou pegar água e volto, mas eu estou escutando, tá? Porque aqui em casa é pequeno, eu estou escutando. Eu não sei se esse trecho que você falou, mas a palavra fala assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com hinos, salmos e cânticos espirituais. Essa é a maneira de você se encher, né? E uma coisa que a gente precisa ter essa certeza é de que a unção, ela era bem diferente mesmo lá do Antigo Testamento, porque o Davi, quando ele descobre que foi ele que pecou, né? Lá no Salmo 51, que ele é confrontado pelo Natã, e ele faz o Salmo 51, o que ele ora? Senhor, não retires de mim o teu espírito. Porque não estava dentro dele, estava sobre. Então, o medo, o pavor dele era perder o Espírito Santo, que é uma coisa que não existe na nossa vida. O Espírito Santo, ele pode ser calado, né? A gente não dar crédito ao que ele fala, e quanto mais, uma vez eu lembro que o senhor falou para mim assim, eu estava explicando para as crianças o que era, como era a ação do Espírito Santo, e o senhor falou para mim assim, brinca com elas de você vai falar num tom de voz, e você vai fazer com que elas, cada vez mais, elas brinquem ou elas se afastem. Você vai permanecer falando a mesma coisa, mas elas vão brincar, se afastar. Chegou uma hora que o que eu falava ninguém ouvia. Aí eu parei e eu perguntei o que eu estava falando. E ninguém sabia. Eu falei, mas eu não mudei o tom de voz, eu não aumentei, eu não abaixei. Vocês pararam de ouvir. Então, hoje, o nosso cuidado é nós estarmos atentos ao que o Espírito Santo fala, porque ele fala. Ele habita dentro de nós, ele está sempre nos instruindo. Ele traz instrução, ele traz direção, ele traz mudança de rota, ele corrige, ele mostra a verdade, desfaz a mentira. Então, mas a questão é nós estarmos atentas a isso, né? Nós não nos distrairmos da ação do Espírito Santo, né? Foi muito falado isso lá, de que nós precisamos nos render ao Espírito Santo, para o Espírito Santo agir nas nossas vidas, né? Quando nós deixamos o Espírito Santo dar toda a direção, você vê uma suavidade nas coisas, né? O pai da minha nora, nós somos num grupo grande, né? O pai da minha nora, ele estava numa fila lá para comprar, tinha a fila de cartão, a fila de dinheiro. E daí a fila de cartão fazia a curva, né? E a fila de dinheiro ninguém. Aí ele olhou para a moça lá e falou assim: eu posso ir aí com você? Você não trabalha com cartão, é só dinheiro mesmo? Ela falou: não, eu tô com uma máquina de cartão aqui. E aí ele foi na direção dela. Quando ele chegou na direção dela e agradeceu, falou assim: olha, muito obrigada. Ela olhou para ele e falou assim: o senhor é pastor. Desse jeito, gente. Ele só falou obrigado. Aí ele olhou para ela e falou assim: eu sou.
Ela falou assim: o senhor tem voz de pastor, postura de pastor, olhar de pastor. O senhor transmite o amor de pastor na fala do senhor. E ele é por amor. Ele é por amor. Bom, eu sei que ela é de Curitiba, ele é de Sorocaba e ela quer que ele faça o casamento dela. Nunca viu na vida. E ele vai lá em abril fazer o casamento dela. Então, assim, como que o senhor faz um negócio desse? Ele falava assim pra gente. Eu só falei obrigado, eu não falei nada. Nada. Eu agradeci ela ter me deixado pagar aquele lugar ali. E o Senhor fez tudo isso. Então, são coisas que você vê, quando a pessoa ela tem a unção do Senhor, ela não precisa fazer esforço, porque isso flui da pessoa. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que aquilo que o Senhor já pôs dentro do nosso coração, que essa presença tremenda do Espírito Santo, ela flua de uma maneira que as pessoas, a gente não precisa ficar se apresentando. Ele não precisa se apresentar, o Senhor nos apresenta. A gente não precisa se forçar a estar num lugar, porque se o Senhor envia, é o que a Denise falou, Deus paga a conta. Eu, uma vez, nós tivemos nós estávamos conversando com uma pessoa que estava apavorada, ela não queria dar um passo no negócio que ela ia fazer. Gente, o negócio era tão claro que era de Deus, porque assim, não tinha como não ser de Deus, do modo como Deus tinha feito. Eu falei para assim, por acaso tem chance de você acreditar que um homem ia fazer isso para você? Ela falou, não. Era questão de uma casa. Uma pessoa chegou para ela e ofereceu a casa, ela pôs a casa dela para vender, que era muito menor do que a casa oferecida, e chegou para ela e falou assim: nós queremos trocar a nossa casa dentro de um condomínio dela, não era com piscina, dela não tinha nada de piscina, 4 suítes, a dela tinha uma, nós queremos trocar pela sua casa. E você completa em dinheiro, ou se você tiver um apartamento, alguma coisa assim, a gente. Ela não pôs um centavo no bolso. Ela não tirou nada do bolso. Foi oferecido para ela. Ela mora num condomínio maravilhoso em Limeira. E a piscina dela, gente, a piscina dela dá para você fazer natação na piscina. Eu, eu fico olhando e ela desespero, mostrando todos os banheiros, cada banheiro, um banheiro mais lindo que o outro. Eu sou apaixonada por banheiro, mas um banheiro mais lindo que o outro, o dormitório juntos, suíte. Ela tem 3 filhos, 4 suítes. A dela, a do marido e dos 3 filhos. Gente, quem que faz isso? E ela falava assim para mim, Renata, se a gente der o passo errado. Eu falava, teve uma hora que eu falei assim: olha, você tem que fazer prova do amor de Deus, porque não é possível você não acreditar que isso foi oferecido por Deus. Deus te dá uma mansão, você não põe a mão no bolso e você acredita que quem vai dar isso? O inimigo? Então a gente precisa ter uma certeza tão grande desse amor que assim, eu falei para ela assim, eu falei, o Senhor deu, ele vai pagar o IPTU, IPVA, tudo que você tem direito. Você pode ter certeza que não vai faltar nada. Porque ele entregou na sua mão esse lugar. E esse é o nosso Deus. Ele tem um amor pelas nossas vidas que, se nós estamos rendidos a Ele, o que é demais coisas, Ele traz. Que nem uma coisa lá, quebrou o avião. Quem deu o avião para ele, gente? Você falou avião, não é um carrinho que está andando na rua. Ah, o avião quebrou, ia ficar US$ 400.000 para consertar. Mas, já ter um avião já é uma coisa extraordinária. Não é todo mundo que tem avião, né? É nesse sentido que a gente precisa receber o amor do Senhor. Então, essa unção, primeiro, eu acredito que a Denise talvez até fale sobre isso, mas eu acredito que a primeira coisa que essa unção faz na vida da gente é ensinar todas as coisas. Se nós damos ouvidos para aquilo que o Senhor tem para falar, ela nos ensina todas as coisas. Ela faz com que aquilo que precisa ser aparado, aquilo que precisa ser, como é que fala?
moldado, aquilo que precisa ser alinhado, ela vai conduzindo. Porque a unção é a pura presença do Espírito Santo dentro de nós. É Deus dentro de nós. O Davi clamou para o Senhor não tirar essa manifestação que ele tinha do Espírito Santo. Porque ele rejeitou. Olhou Batseba e desejou. Falou para o Espírito Santo, cala a boca que agora é minha vez, né? É bem assim, né? Eu gostei dela, vou querer ela, sou rei, tenho o direito de ter todas as concubinas, porque era isso que eles faziam, gente. Não era? Eles tinham o direito de todas. Você não olha que Deus punia eles por terem um monte. Não existe punição na palavra de Deus no Antigo Testamento, deles terem um monte. E isso nunca esteve no coração do Senhor do homem ter mais de uma mulher. Porque Abraão teve uma só. Depois que ficou viúvo, que teve a quietura. Mas Abraão teve uma só. Adão também só teve uma. Deus criou, para não ter perigo de competição, Deus criou uma mulher para Adão só. Ou seja, era para um só. E mesmo assim, o Senhor não punia eles de ter esse monte de coisa. Mas, no caso do Davi, ele decidiu que ele ia tomar, mesmo que ela fosse de outro. Então, é assim, eu não vou te ouvir, Espírito Santo. E aí, o temor dele é assim, que nunca mais ele tivesse essa presença de Deus. Então, quando ele clama o perdão do Senhor, ele fala, não retires de mim o teu espírito. E hoje a gente tem essa presença bendita dentro de nós, e a gente precisa, e isso daí é exercício, gente. Eu sou muito falha. E eu, assim, às vezes eu falo para o Espírito Santo, eu falo, Espírito Santo, eu preciso demais te ouvir para não fazer bobagem. E isso é um exercício diário, essa rendição, de parar e ouvir o Espírito Santo. Para depois não ter que correr atrás de coisa que fez e que não era a direção de Deus, né? Nossa, é maravilhoso. Vou deixar, a Paula quer falar. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu sou de Sorocaba, na verdade. E eu queria saber quem é esse pastor. Às vezes eu até Ele conheço, chama Pastor Adriano da Videira. não conheço. A videira é nova lá em Sorocaba, né? Sim, ela Então. tem 2 ou 3 anos só. Então, nesse tempo eu saí da igreja, eu era do Bola, e na última vez, né? Eu saí em 2022. Então, aí eu já não Eu acho que frequentava começou mais. em 2022. Esse ano ela faz 4 anos. Então, aí eu já não conheço a videira lá. Até achei que fosse outras pessoas, porque você falou do Luiz Hermínio, né? E daí eu conheço um pessoal do Mevan, Uhum. e daí até achei que fosse alguém deles. Era só por isso, eu sou Uhum. de Sorocaba, mas agora eu moro em Capela do Alto, atualmente. É Capela do Alto é pertinho dali, né? É isso. Uhum. Tem uns, acho que dá uns 20, 25 minutos, não é? Não, não, é mais, Nada porque são mais? 40 quilômetros. Ah, tá, já é mais então, é mais. Aham. Aham. Mas assim, aí você olha assim, quando é a unção do Senhor, não precisa abrir a boca, é lindo. Então, São testemunhos lindíssimos. pois é. Amém. Era só isso mesmo que eu ia perguntar, né? E às vezes eu achei que eu poderia conhecer ele, né? Enfim, glória a Jesus. Tem alguém na frente? Posso falar? Pode? Ok. Hoje eu estava meditando de manhã e
Eu fiz uma meditação e o Senhor ministrou no meu coração da seguinte forma. Eu estava meditando sobre a pessoa ser estéril no reino de Deus. Estéril, que eu digo, é não dar fruto, né? E aí o Senhor falou ao meu coração assim, que Sara, ela era estéril, e ela era esposa de Abraão. Rebeca era estéril, três gerações, né? Isaac casou com Rebeca e era estéril, e a Jacó casou com Raquel, que também era estéril. Três gerações, né? Filho, neto e... Filho, pai e neto. Ou seja, pai, filho e neto. Todos tiveram mulheres estéreis, mas os maridos delas tinham condição de ter filhos, tanto é que Abraão teve Ismael com Agar. Isaac não teve, mas ele tinha condições de gerar, tanto é que quando ele gerou, foi 2 de uma vez, né? E Jacó era casado com outras, inclusive com a irmã de Raquel, que era muito, muito, muito fértil, que tinha vários filhos, né? Teve vários filhos. E o que o Senhor ministrou no meu coração? Que a noiva dele aqui na Terra já tem um marido, já tem um noivo que é capaz de dar tudo o que ela precisa para ela ser fértil. E o Pai já nos deu esse noivo, que a gente não precisa ficar correndo de um lugar para o outro, esperando mensagens, esperando mais ministrações. E a mensagem que a Denise trouxe veio a calhar sobre a unção, né, do Espírito. E ele falou muito certo assim, no meu coração sobre a unção do Espírito, que é o Espírito quem nos enche de poder. Eu tenho certeza que Denise vai falar isso nas outras aulas que virão sobre o Espírito Santo, né, na Nova Aliança, a função do Espírito Santo na Nova Aliança. E a unção de Deus, ser cheio do Espírito Santo significa que você dá muitos frutos, porque o fruto é gerado pelo nosso noivo, através do Espírito Santo, e a gente produz frutos do Espírito, tendo a unção do Espírito em nós. E assim, foi uma ministração muito legal, porque eu tinha poucos minutos, porque eu estou mudando de trabalho, estou mudando de vara, estava um tumulto hoje de manhã, e assim, o Senhor foi ministrando assim, e eu parei de ler a palavra, e ao mesmo tempo, eu continuava remoendo isso dentro de mim. A palavra que você trouxe hoje falou muito ao meu coração com relação a ser cheios do Espírito e não ficarmos nem um minuto sem esse Espírito, porque na Nova Aliança o Espírito Santo habita, né, em nós, e é Ele quem produz em nós o querer e o realizar. É isso. Só para compartilhar essa experiência. Oi, Edira, eu tenho uma anotação aqui na minha apostila. Não vai dar para vocês verem, não. Mas está aqui, tá vendo tanto vermelho? Que essa apostila é de quando eu fiz o rema. E está escrito assim: fruto do Espírito é igual a nós mais o Espírito Santo. Então, nós, junto com o Espírito Santo, que vamos dar fruto. E já é aqui na unção do Novo Testamento, que é o que a gente vai começar a falar na outra, né, na próxima aula. Então, é isso, é nós, o Espírito Santo em nós, né, nós junto com ele, que vamos produzir fruto. É isso mesmo. Foi falado lá, tá vendo? A professora do Remo falou isso que eu anotei. É porque o Espírito Santo não mudou, ele é o mesmo, ele continua ensinando a mesma coisa. Ele que é o professor. Ele foi ser o professor lá no Remo e foi o professor de Edirão hoje. Exatamente, é ele que ensina todas as coisas para todos nós. Então, é isso mesmo.